tudo bem com vocês, oitavos anos? Hoje, novamente, estamos aqui, eu, a professora Amanda e eu, professora Graziela, para darmos continuidade sobre aqueles nossos estudos aqui no Brasil. Lembram? Na aula passada, nós aprendemos como ocorreu o processo de independência do Brasil. E hoje a gente vai ver, ou melhor, nós vamos começar a ver o desenrolar pós-dependência. Professora, o Brasil ficou independente, e o que veio depois? Então, o que vai acontecer logo após a independência é o que nós chamamos de primeiro reinado. Como o próprio nome diz, a primeira vez de um rei brasileiro, né? Que vai ser então o imperador que proclamou a independência, Dom Pedro I. O primeiro reinado ele vai de 7 de setembro de 1822, a data de proclamação da independência, até 4 de abril de 1831. E vai ser um período muito conflituoso, marcado por um grande conflito aí entre a elite agrária brasileira e imperador, e também assim por uma certa Dom Pedro Mandão, digamos assim, né? Que vocês vão ver agora com a professora Grazi. Pois bem, pessoal, vamos pensar no Brasil independente. Agora nós temos um rei no Brasil, mas faltava alguma coisa ainda. O que estava faltando? Uma nova lei, uma nova Constituição. O fato é que reuniram ali um grupo, né, do Legislativo para tomar as decisões. Como que seria essa nova Constituição? Mas aí que começa o nosso embate. De um lado, né, os deputados ali que estavam criando as leis, querendo mais liberdade, né, menos poder nas mãos do imperador. E de outro lado, Dom Pedro I querendo ter o controle sobre tudo e todos. Ou seja, esse primeiro momento em que essa lei estava sendo elaborada não deu muito certo. Tanto é que Dom Pedro I ele ficou tão revoltado deles quererem tirar o seu poder, que ele foi lá e dissolveu a Assembleia Constituinte. Percebem? O que ele vai fazer? Ele começa a arquitetar uma série de estratégias para garantir o seu poder aqui no Brasil. Essa primeira Constituição foi apelidada de Constituição da Mandioca. Por que, professor? Que nome doido é esse? O que tem a ver? Pois bem, a Constituição da Mandioca referia-se àquele grupo que seria, vamos dizer assim, seria autorizado de poder participar da vida política no país. E aí, quando a gente lembra de mandioca, a gente lembra também de quê? De muita terra e de muito escravo, né? Aqueles escravos que muitos deles viviam naquela região e também se alimentavam desse produto. Pois bem, a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I ele teve que fazer uma nova Constituição. Só que agora essa nova Constituição seguindo seus ideais. Em 1824, então, a primeira Constituição brasileira, após a independência, estava feita. O que é importante vocês saberem? Que essa Constituição, ela mantinha os poderes que nós já falamos, né? O poder executivo, aquele que vai colocar as leis em práticas, o poder legislativo, aquele que vai criar as leis e tudo mais, e o judiciário que vai tomar conta, para ver se as pessoas estão seguindo. Mas o fato é que Dom Pedro I, ele vai criar um novo poder. E que poder que era esse? Poder moderador. O que significa isso? Nós tínhamos 3 poderes. As pessoas iam fazer as suas ações ali dentro de cada segmento. Entretanto, se Dom Pedro não gostasse de alguma situação ali no país, o que ele poderia fazer? Ele poderia tomar as suas medidas. Ele poderia interferir e fazer o que ele desejasse. Então vem aí o nosso poder moderador. Ele está acima dos outros poderes. O que é importante vocês saberem dentro desta Constituição? Que o voto ele vai passar a ser um voto censitário. Professor, o que é isso? Vamos pensar, censitário vem de censo. Então eles faziam um censo para saber qual que eram as pessoas, né, que tinha como, vamos dizer assim, falar lá que ganhava uma certa quantia
anualmente, ou que tinham uma certa quantia anual. Então essas pessoas, e a gente está falando de poucas pessoas, elas poderiam votar, né? Poderiam participar da vida política. Ou seja, não eram todos homens acima de 25 anos. Percebe como que o poder ali estava limitado, centralizado na mão de algumas pessoas? E ficou estabelecido também que a nossa forma de governo seria a monarquia. Igual a professora Amanda falou, pela primeira vez, um rei governando o nosso país. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Essa questão, né, dessa Constituição, desse autoritarismo, né, que já estava presente na Constituição e em todos os atos da vida de Dom Pedro I, vai, vamos dizer assim, resultar numa série de conflitos no Brasil. E um desses conflitos foi a Confederação do Equador. O que foi esse conflito? Por que recebeu esse nome? A situação era a seguinte no Nordeste brasileiro. Lembra que a gente já estudou algumas revoltas que aconteceram por lá, principalmente em Pernambuco? Então a situação ali do Nordeste, ela não era tão legal assim. Por quê? Porque havia muitas pessoas insatisfeitas, altos impostos. Nós vimos também aquela parte lá da crise que teve do açúcar. Então, várias situações ali vão agravando cada vez mais aquele grupo que vivia ali. E aí nós vamos ter alguns representantes, como Frei Caneca, que foi um dos líderes do movimento. Cipriano Barata também. Então, qual que vai ser a reivindicação deles? E já era uma ideia, ó, que não era dessa época aqui, logo após a Constituição, era uma ideia que já existia antes, eles queriam fazer uma separação. Eles eram, vamos dizer assim, defensores da liberdade. E um dos fatores que vai deixar eles ficarem mais revoltados ainda vai ser a escolha, de acordo com a Constituição, de um novo governante para governar aquela região ali. Qual que vai ser o resultado? As pessoas começam, né, a relembrar já toda a história nordestina, principalmente de Pernambuco ali, e rapidinho o movimento ele vai se espalhar por várias regiões do Nordeste. Por que vai chamar Confederação do Equador? Porque é uma região próxima à linha do Equador. Por isso recebe esse nome. Eles também eram favoráveis ao fim do tráfico negreiro. Ó, liberdade em relação à escravidão, liberdade política. Diante dessas situações, o que Dom Pedro vai mandar fazer? Vai mandar a gente para lá, para sufocar o movimento. E um desses representantes, que foi o Frei Caneca, ele vai ser morto assim como outras pessoas, né? Vão ser fuzilados. Ou seja, olha o que está acontecendo no país por conta das atitudes de Dom Pedro I. O movimento é minado, mas isso não significa que em outras partes do Brasil a vida vai continuar tranquila. E aí nós vamos ter, um tempo depois, a Guerra da Cisplatina. Professor, onde que fica a Cisplatina? Se vocês perceberem lá no mapa da América, lá na pontinha lá do sul do Brasil, nós temos um país, que é o Uruguai. Só que na época, essa região não era chamada de Uruguai, era chamada de Cisplatina. E pertencia ao Brasil. Mas o que vai acontecer? Os estancieiros, ou seja, os fazendeiros, as pessoas da elite agrária que tinha muita terra, eles também vão ter essa ideia de liberdade. Eles querem separar, ou seja, que a província cisplatina se separe do restante do Brasil. Qual que vai ser o resultado? Logicamente, vai ter guerra. Então nós vamos ter a guerra envolvendo dois lugares. As Províncias Unidas, que hoje é a Argentina, e de outro lado, o Brasil. Ou seja, eles estavam brigando ali entre si para ver o que ia acontecer com aquela região que eles queriam. Resultado, o Brasil ficou lutando por 3 anos nesse conflito, gastou muita grana, teve que fazer empréstimos. Lembra lá que nós vimos na independência, que ele começou a fazer ali uma série de empréstimos com a Inglaterra? Pois bem, então ele faz empréstimos,
A moral do exército brasileiro vai lá em lama, ou seja, vai ficar ruim por conta que eles tiveram várias derrotas. Resultado do conflito, Argentina, que eram as Províncias Unidas, e Brasil fazem um acordo. E nesse acordo, o que vai ficar decidido? A partir daquele momento, a Cisplatina tornaria-se então um lugar independente, recebendo o nome que conhecemos hoje, Uruguai. Mas para piorar a situação, olha só o que vai acontecer lá do outro lado na Europa, em Portugal. Lembram de Dom João VI, pai de Dom Pedro I? Vixe, ele vai morrer. E aí ele morre, qual que vai ser o resultado? Alguém precisaria de assumir o trono. E quem que assumiria o trono, pela lógica? Vamos pensar? Vamos se lembrar? Se o pai morre, logicamente quem vai assumir o trono é o filho mais velho. E no caso, quem que deveria assumir o trono? Dom Pedro I. Mas o que Dom Pedro I ele faz? Ele abdica do trono português em favor da sua filha Maria da Glória. Só que era apenas uma criança, gente. Ela tinha 7 anos. Aí o que ele falou? Bem, para que ela fique ali no trono, mas precisa de ter auxílio, eu vou pedir o meu irmão, Dom Manuel, que era o caçula. E ele vai ficar ali para cuidar da filha e do trono. Mas qual que vai ser o problema? O irmão vai ficar com o olho grande no trono, gente. E ele vai querer tomar o trono das mãos de Maria da Glória. Consequências? Mais conflitos, mais gastos aqui para o nosso país. Ou seja, cada vez mais a economia vai piorando por conta de todas essas ações, empréstimos, guerras, né? Conflitos que muitos deles não são, vamos dizer assim, vitoriosos. Como a professora Grazi acabou de explicar para vocês, todos esses conflitos geraram um alto custo, né, para o bolso brasileiro. E nesse contexto, havia 2 partidos que estavam ali lado a lado com Dom Pedro no governo dele. Mesmo que ainda ele tivesse essa postura autoritária, né, como a professora Grazi falou, exercendo o poder moderador, existiam 2 grupos, 2 partidos que estavam ajudando ele, auxiliando ele nas tomadas de decisões e ocupando os cargos dos outros poderes. De um lado nós tínhamos o Partido Brasileiro, que era composto por brasileiros, e do outro nós tínhamos o Partido Português, que era composto por pessoas que vieram de Portugal e que eram o braço direito de Dom Pedro. Surge então, diante de todo esse quadro de instabilidade financeira, uma dificuldade para cobrar impostos da população e o autoritarismo excessivo de Dom Pedro, uma insatisfação tanto da elite agrária, né, que eram os grandes fazendeiros. Nós já vimos aí um pouco dessa trajetória econômica do Brasil, e ele estava então num momento de dificuldade financeira. As exportações daqueles carros-chefes da economia, o açúcar, o ouro, já não tinha mais tanto poder e tanta força. Iniciava-se a produção do café, mas ela ainda não conseguiria sustentar todos os gastos, né, nesses conflitos e não conseguiria elevar esse rombo que havia sido feito na economia brasileira. Diante dessa insatisfação, coroando todos esses conflitos, acontece a Noite das Garrafadas, que é uma noite no qual os partidos conflituam mesmo, são jogados cacos de vidros e por isso ela é conhecida como Noite das Garrafadas. E isso faz com que Dom Pedro I abdique o trono, ou seja, ele vai abrir mão do trono em função do seu filho Dom Pedro de Alcântara, o Pedro de Alcântara, na verdade. E temos então o final do primeiro reinado, marcado pelos conflitos, pelos gastos e pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que faz com que ele não esteja mais em harmonia, né, com essa hegemonia política brasileira e essa elite agrária. Só que aí, gente, nós nos deparamos com um segundo problema. Pedro de Alcântara, o filho de Dom Pedro I, ele era uma criança de apenas 5 anos em 1831. E naquele momento, ele não poderia assumir o cargo como o rei, o imperador do Brasil, pois isso só podia ser feito quando completasse 18 anos. Em virtude desse fato, né, da sua menor idade,
Inicia-se então o período das regências, onde nós teremos pessoas que vão reger o Brasil na função aí da espera da maioridade de Dom Pedro II. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Nós nos encontramos para aprender um pouco mais sobre o período das regências. Até mais. E um lembrete, hein? Não deixem de ir na escola, pegar as atividades, realizá-las e devolvê-las. Fica a dica. Até mais.